Ah, é, quase. Era um Samsung. Queria chamar o Luiz para subir aqui, a Mari, o pastor Miro, Jorge, já está aqui. E como que vai funcionar esse momento? A gente vai... Tem algumas perguntas que nós já preparamos aqui. E aí, em algum determinado momento, a gente vai abrir para vocês que tiverem interesse fazer alguma pergunta referente a isso que a gente está falando, tá? Nós vamos falar sobre 3 tipos vamos tentar falar, né, nesse tempo, sobre 3 tipos de coisas. Um sobre mesas e relacionamentos. Outro nós vamos falar sobre a igreja na sociedade. E depois a gente vai falar sobre um dos temas que a gente, quanto igreja, que nós temos entendido que é muito iminente, principalmente o tempo que nós temos vivido, que é sobre o fim, tá? Então, queria que você se sentisse livre para poder fazer a tua pergunta no momento que for aberto para as perguntas. Se você tiver com teu celular, tiver com caneta, anote o que você entende que é essencial para a tua caminhada com Cristo, porque tudo isso que nós fazemos, a conferência, todas as coisas que nós fazemos, quanto corpo, quanto igreja, é simplesmente para poder dar ferramenta para que vocês intensifiquem a vida de vocês com Jesus, leve isso para as comunidades de vocês, leve isso para as famílias de vocês, para a casa de vocês, para o trabalho onde vocês estão. Então, a ideia é que todos vocês estejam enxertados em uma realidade onde buscar a Jesus e conhecer a Jesus é a principal dos pontos. Tá bom? Tá todo mundo com o mic aí? Tá, né? Tá funcionando todo mundo? Vê se tá funcionando. Samsung não tá aqui. Tá. Som. Tá, não sei. Só esse rosa tá bem alto. Dá para baixar um pouco o rosa. Meu tá sem voz. Então vamos lá. Algumas perguntas que nós preparamos aqui, né? Sobremesa. Sobremesa não, é sobre a mesa, né? Sobremesa não. E a gente, o tema dessa conferência é mesa, e a gente tem falado sobre algumas coisas. Isso remete muito a relacionamentos, né? E esse foi um ano muito atípico, né? Com tudo que aconteceu, o isolamento social. Então, a primeira pergunta, e aí, como vai funcionar? Se todos quiserem responder, não tem problema. Se um só quiser responder, ou 2, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Então, a primeira pergunta é como que, com tudo isso que a gente viveu em 2020, né, com toda essa situação de pandemia e de isolamento, isso influenciou em algumas áreas da igreja. Então, como que vocês enxergam esse ano de 2020 e o que isso proporcionou como ensinamento, como lição para a igreja, aos olhos de vocês? Quem quer começar? Eu acho que esse tempo de pandemia mostrou a fragilidade da estrutura da igreja, porque, infelizmente, isso é tão claro na palavra, mas acho que a religião foi consumindo a igreja de dentro para fora, e a gente começou a enxergar a igreja como um espaço, um lugar onde a gente se reúne. Então, quando a gente perde esse espaço na pandemia, a gente perde essa estrutura a qual nós nos apegávamos. Então, se eu não tenho esse lugar fixo de uma reunião com os irmãos, eu não consigo mais ir para a igreja. Então, isso revela a fragilidade da igreja, porque a igreja não é isso aqui que nós estamos fazendo. Nós somos a igreja, só que a igreja acontece em todos os lugares. Então, quando eu estou na minha casa com a minha família, existe uma igreja lá. Aquilo é igreja também, entende? Então, se o altar está queimando na minha casa e nas casas, eu não tenho nenhum problema com a estrutura. Onde tiver 2 ou 3, ali tem um altar, ali tem igreja. E a igreja não enfraquece, entende? Então, aquilo que eu consigo perceber muito claro nesse tempo é que a gente, talvez muitos de nós, dentro da igreja, percebemos isso, que a estrutura, ela não pode nos prender. Então, a gente percebe que muitas igrejas, algumas fecharam, outras, muitos membros que não tinham uma vida com Deus, mas vinha na igreja e achava que isso era ser crente, se perderam no meio do caminho. Porque o alimento que a gente vem aqui receber é bom,
mas é uma porção daquilo que Deus tem para nós. Então, eu me alimento com Jesus todos os meus dias. Eu me alimento na mesa com o discipulado, com os meus irmãos. E para isso eu não preciso de uma aglomeração de pessoas. Então, essa aglomeração aqui é muito boa, é necessária de nós compartilharmos como família, mas numa grande quantidade de pessoas. Isso é muito bom. Só que isso é uma pequena parte do que é ser igreja. É a percepção que eu tenho nesse período, nesse tempo, e Jesus trouxe isso para a gente, né? Mais alguém quer falar? Eu sou o menor aqui, manda bala. Gente, eu acho que também uma das coisas que a pandemia fez, eu acredito que Deus, ele sabe, né? Ele está em um tempo que ele conhece, ele sabe. E eu participei de um mega evento que teve no começo do ano, e foi um evento missionário, onde todo mundo, acho que ninguém vai saber o evento, mas foi um evento que todo mundo levantou o tênis, e aí depois entrou a pandemia. Eu lembro que em fevereiro eu tinha ido em Porto Alegre fazer uma série de viagens lá, e Rio Grande do Sul, fazer uma série de viagens, passei em Porto Alegre, e uma das pregações que eu falei lá era que Deus estava começando a enviar as pessoas para as casas e para as famílias, né? E eu acredito que a pandemia, ela serviu muito para isso, para a gente ser enviado para casa, para a gente voltar para dentro da nossa casa. Tem dois lados muito bons, né? Eu falo que é sempre o caminho do bom samaritano, né? Porque o que promove o sacerdote e o levita destrói com a vida de alguns, né? E na parábola do bom samaritano, existe um caminho onde um levita e um sacerdote vai para a sua ascensão, mas um homem descendo é espancado e morto, quase morto. E eu acredito que a pandemia foi isso. Nós trancamos todo mundo em casa e foi muito bom. E alguns sacerdotes e levitas foram levantados, mas também acredito que alguns homens, como aquele que foi espancado, também ficaram em casa e tiveram que sofrer, ou sofreram muito. Agora, claro que como igreja, eu acredito que teve esse movimento sacerdócio e levítico, né? Esse sacerdócio esse serviço do sacerdócio em casa. Mas como sociedade, eu acredito que teve muito do outro homem que foi espancado. Então, eu acredito que nesse tempo a igreja aprendeu a ir para casa, e aí esse pão e esse vinho que a igreja acumulou, né? Esse vinho e esse óleo que a igreja acumulou durante todos os anos, porque a gente está vindo de uma série de anos incríveis. Eu lembro que, cara, faz 5 anos que não parou de chover de Deus no Brasil. E todo mundo falava sobre vinho e sobre óleo. E eu acredito que agora a igreja ela entra em ação para curar uma ferida social muito grande, que foi esse isolamento, que promoveu a igreja para ser o que ela de fato precisa ser, mas que também trouxe um caos para a sociedade, porque não só trancou os crentes, mas trancou todos os homens. E o crente está tentando ser pai e marido, mas alguns homens não querem ser isso, e violentam os filhos, e violentam as esposas. Isso é um débito que a igreja vai ter que pagar com o salário que ela recebeu durante esses 5 anos, e se perguntou o que ia acontecer. Aconteceu, e a igreja precisa agora encontrar esses homens caídos e curar as feridas. Uau. Dentro desse cenário ainda de pandemia, a gente entende que a mesa ela teve uma representação antigamente de comunhão, de lugar onde serviam-se os grandes banquetes, mas hoje, como que vocês enxergam, né? Porque a mesa ela teve essa representação antes. Hoje, vocês enxergam a mesa ainda com esse tipo de representação ou não? Vocês acham que ainda falta muito para essa mesa de comunhão, de partilhar de coração existir? Eu penso que hoje talvez a gente tenha uma interpretação nova da mesa. A mesa é Deus quem põe. E toda vez que o homem ele assume o controle da mesa, né, é ilusão dele, ele pensa que está controlando a mesa, que na verdade quem controla sempre é o Senhor. Quando Jesus está com a mulher samaritana, parece que ela está no domínio da mesa, parece que ela está conversando, falando, pondo as questões dela, mas de repente ela tem o entendimento. Ele me discerniu por inteiro. Ele sabe tudo a meu respeito. Não tenho o que esconder. Não tem como negar. Eu estou nua. E quando ela percebe isso, então ela está pronta para ouvir dele. Eu sou. Eu acho que a igreja está entendendo isso. Que nós não estamos no controle da mesa. Que nós não somos a primazia da mesa. Pelo contrário, quando nós estamos na mesa, ele está nos discernindo. E ele nos discernindo,
nós estamos prontos para ter revelação plena de quem Ele é. Eu acho que nós estamos passando por esse momento tão importante, e é isso que Deus tem falado para mim nesses dias. Falou: olha, Miro, é nessa mesa que eu estou discernindo, estou dissecando vocês, e é aí que vem a revelação clara de quem eu sou, porque aí eu posso imprimir claramente quem eu sou em vocês, e aí vocês vão ser essas testemunhas que vocês precisam ser. Uau. Hoje, a igreja, ela, ainda que distante, parece que ela começou a ter essa percepção e ter esse relacionamento um pouco mais próximo. Pessoas, umas dependendo das outras, esse cenário proporcionou isso, né? O caos que você comentou, né? Como vocês têm enxergado essa mudança da comunhão e essa necessidade pela comunhão da igreja? Vocês acham que hoje está caminhando para uma comunhão genuína, a qual a Bíblia fala, ou ainda não? Ainda se perde muito ou se confunde muito em relação à comunhão que a igreja precisa ter? Eu acho que primeiro a gente precisa entender o que realmente é comunhão, né? Às vezes a gente fala, vou na casa de fulano, vou na casa de ciclano, depois do culto a gente vai almoçar, a gente vai fazer uma comunhãozinha, mas isso que o pastor Miro falou foi muito importante, porque a mesa, né, é um elemento principal da comunhão. Na verdade, o que está sobre a mesa é o elemento principal da comunhão, que é a comida que vai ser servida, né? Então, muitas vezes a gente acha que comunhão é estar reunido e não estar preocupado com o que está sendo servido, né, na mesa, em cima da mesa. Então, eu acho que o mais importante hoje que nós precisamos entender é o que está sendo servido sobre a mesa, que é isso que o pastor Miro falou, Jesus, o Cordeiro, né, todos em volta do Cordeiro. Essa é uma verdadeira comunhão, né, todos em volta da mesa para comer do mesmo Cordeiro, né. Vai falar que no Antigo Testamento, lá eles se reuniam, né, em volta da mesa, aí chamava os vizinhos, quem não tinha tanta gente para repartir o cordeiro, chama o vizinho, chama esse, chama aquele, vamos comer todos, não vamos deixar nenhuma parte, a gente vai comer das vísceras, a gente vai comer das partes ruins e das partes boas, nós não vamos deixar nada sobrando do cordeiro. Então, acho que essa visão de comunhão precisa ser transicionada agora para uma comunhão verdadeira e transicionar o nosso entendimento para que todos estejam reunidos na mesa para comer do Cordeiro. Eu acho que a principal, a mais importante, precisa ser o que está sendo servido nessa mesa, né? Porque às vezes a gente acha que comunhão vamos aqui, vamos falar de tal pessoa, sei lá, vamos só passar tempo junto, mas o que a gente está comendo? O que está sendo servido? Né? E aí, comendo do Cordeiro, nós nos tornamos um com Ele também. Né? E aí entra a questão de todos unidos nele, né? Comendo do corpo dele, participantes do corpo, da pessoa dele, de quem Ele é. O que precisa ser servido na mesa, então tem que ser muito intencional, não pode ser qualquer coisa, tem que ser servido intencionalmente. Alguém quer falar mais algo? Nós tivemos bastante problema porque a gente sempre pensou que comunhão era estar junto. Estar junto é parte da comunhão, mas a comunhão só é comunhão se todos estiverem participando de um mesmo lugar. Então, você vai notar que a Bíblia vai falar sobre comunhão e sobre ter comunhão com Deus e vai falar sobre esse lugar de existência nele, de separação com Ele. Então, normalmente a gente faz, por exemplo, eu primeira vez que estou nessa igreja, mas eu tenho comunhão com o pastor, porque estamos em um mesmo lugar, existimos em um mesmo lugar e nos movemos em um mesmo lugar. Agora, tem gente que pode estar do lado do pastor e não tem comunhão com ele, porque divide o espaço, mas não divide um alimento, não come da mesma coisa. Então, normalmente, tem como, vai ficar até meio polêmico, né? Mas tem como estar na igreja tendo comunhão com o mundo e tem como estar... Aí não tem como estar no mundo tendo comunhão com a igreja, desculpa. Mas tem como estar na igreja tendo comunhão com o mundo. Por quê? Vai muito do que a Mari disse, do que você está comendo. Então, cara, se eu estou na igreja, mas eu como da mesa da comunhão, da inveja, da iniquidade, do pecado, da servidão, simplesmente, quando eu me ajunto com os santos, não tem corpo de Cristo, não tem vinho novo, não tem óleo, essa mesa minha, que eu chamo de comunhão, não é a que Cristo participa. Então, eu tenho comunhão com o de Jorge, com o pastor, mesmo de longe, porque comemos de um mesmo lugar. Quando chegamos aqui, eu sirvo um alimento, ele reconhece, porque faz parte da mesa que ele está sentado.
quando ele serve um alimento, eu reconheço, porque faz parte da mesa que eu estou sentado. E assim, em todos os lugares que eu vou, seja em Brasília, seja no Rio Grande do Sul, seja no Rio de Janeiro, todos os irmãos estão sentados em uma mesma mesa. E aí, essa mesa está sendo servida um cordeiro pascual, que esse cordeiro está definindo se temos ou não comunhão em um mesmo lugar. Eu penso que, às vezes, a gente não entende uma coisa, que quando a gente está em comunhão, né, a gente está se servindo. E se servir não é negar quem eu sou, não é esconder, não é ocultar, mas diante da verdade de Cristo, eu sou o prato. Eu sou o alimento servido, né? Quando os discípulos de Emaús estavam descendo, indo para casa, eles se serviram em primeira instância. Eles falaram para Jesus das frustrações, eles falaram para Jesus de tantas coisas, e no caminho eles serviram Jesus, depois Jesus foi servindo eles. Jesus absorveu tudo aquilo que eles não tinham, ele já tinha levado na cruz, na verdade, né? Mas Jesus foi absorvendo todo aquele sentimento de, puxa, nós abrimos mão de tudo, nós criamos nisso, criamos naquilo, e de repente Jesus começa a falar de si mesmo, e vai alimentando eles, fala que dentro deles havia, eles estavam sentindo um fogo, sentindo algo, mas eles não discerniam que eles estavam sendo alimentados. E é quando chega em casa, que na verdade eles já tinham sido alimentados. Quando eles partem um pão, eles já percebem, nós já fomos alimentados. Então não tem o que fazer mais. Jesus sai da presença deles e eles vão correndo para Jerusalém falar. Por quê? Porque eles foram alimentados. Nem sempre a gente percebe nesse tempo que a gente está sendo alimentado. Quando a gente está pondo no nosso coração e está recebendo do coração dele. E é muito sobre isso, sobre o que o pastor falou sobre estar despido mesmo, estar nu diante, né? Porque normalmente quando a gente coloca uma mesa, e tem gente que às vezes é a primeira vez que vem comer, fica meio acanhado, não sabe se pega, se não pega, então na verdade não se revela. Quando pega um pouco de intimidade, enche o prato, né? E é muito disso. O pastor falando, eu lembro, por exemplo, de Pedro, quando ele é questionado por Jesus se ele o amava como ele dizia antes, você me ama mais do que esses outros, e Pedro ele vai expondo, não, eu gosto de você, não, eu não gosto tanto assim, não, eu só te considero aqui. É nesse momento que ele reconhece que ele não ama tanto o tanto que ele dizia, que Jesus fala, agora eu trabalho em você, Pedro, porque agora eu posso te encher de verdade, agora eu estou vendo um Pedro nu que pode ser tratado, né? Jesus, ele caminhou durante 3 anos, né, com seus discípulos ali, e praticamente o discipulado que Jesus tinha, o tempo de comunhão, o discipulado que Jesus tinha foi em tempo integral. Agora, como a gente encaixa isso, essa questão de comunhão e até de discipulado mesmo, hoje, no tempo que a gente tem vivido de correria, de muitas multiatividades, né? Como que a gente consegue hoje ter esse tempo de comunhão e de discipulado? Então, o que eu acredito do... Quer responder? Pode começar. Entregou ouro. Você quer repetir a pergunta? Assim, Jesus ele discipulou em tempo integral, praticamente. Tá. Os discípulos eles enxergavam dia após dia Jesus fazendo as coisas. Então era algo, em todo momento eles estavam ali. E hoje, como que funciona essa comunhão e esse discipulado? Eu acho que o discipulado ele é feito de 2 coisas, né? Ele é feito de... É a vida cristã, né? Ela é feita de oração e de prática, né? De palavra e prática. E eu acredito que algumas pessoas, elas conseguem nessa vida ter muita didática não, mas elas conseguem ter muita teoria e pouca prática. Porque a prática, ela sempre vai estar atrás da transparência. Nós não temos, apesar de termos vidas expostas na internet, nós não temos uma vida transparente. Porque a gente acha que a transparência é um sinônimo de vulnerabilidade, e vulnerabilidade é sinônimo de insegurança. Então, eu e a Mari, o que a gente tem feito nesse tempo, mesmo sendo integrais, mas não tendo pessoas do nosso lado em tempo integral. Então, as pessoas dormem lá em casa, a gente fica junto, mas não mora comigo. A gente tem sido transparente em tudo que a gente faz. Então, quando a gente está no carro, nós somos nós. Quando nós estamos na mesa, nós somos nós. Quando eu venho para cá, nós é nós. Tipo, por quê? Porque não dá para mascarar. Eu acho que o maior retardo que tem do discipulado é a vida mascarada.
Tipo assim, então, a Mari, ela tá aqui comigo e eu posso ser muito sincero com isso. O que a Mari vai ser aqui, ela vai ser em casa, ela vai ser no carro, ela vai ser no emprego. E quem tiver com ela nesses lugares vai discernir a mesma pessoa e ser discipulado para a mesma vida, para o mesmo lugar. Então, uma das coisas que eu tive que aprender eu não posso polarizar a vida. Eu não posso ter o lugar da igreja e o lugar da minha vida. Eu preciso ter um lugar de discípulo. Então, eu quero que Samuel chegue perto de mim quando eu estiver lendo a Bíblia e aprenda como que lê. Mas eu também quero que Samuel chegue perto de mim quando eu estiver fazendo comida e aprenda o que é Cristo. Então, todos os lugares eu tive que colocar a vida de Jesus, as obras de Jesus. Por quê? Porque aí eu não tenho medo de aproximar ninguém de nenhuma parte da minha vida. Então, pode ir lá em casa, pode conhecer. Gente, é sério. Vem gente de, sei lá, tinha umas meninas do Piauí e uma menina de Porto Alegre. Mas chega na minha casa, a primeira coisa que faz é ir na minha mãe, e no meu pai, e na minha sogra. Por quê? Porque a gente aprendeu que o maior retardo que o discipulado pode ter são as exceções das áreas da vida e a ausência da transparência. Então, eu posso te ensinar falando, mas é bem mais fácil você ver como que a gente trata a nossa filha, como que a gente faz a comida em casa, como que a gente se trata, como que os nossos pais nos tratam. Então, eu acredito que a grande sacada de Jesus no discipulado, ou a melhor coisa que nós podemos aprender com ele é, Jesus ele não tinha aspas no ministério, a não ser quando ele ia estar com Deus sozinho. De resto, tudo que Jesus fazia, ele estava sendo assistido. E se você não pode ser assistido em algo que você faz, provavelmente você faz em trevas. E aí a luz de Cristo não está mais em você. Então, nós precisamos ser assistidos em tudo. E espero que tudo que a gente for assistido reflita Cristo. Sim, e o discipulado de Jesus é o vinde e vede. Não tem outro tipo de discipulado. Então, quando ele convida os discípulos, né, para andarem com ele, vem e veja. Né? Às vezes a gente espera um discipulado que, nossa, eu vou sentar com o meu discipulador aqui, conversar 2 horas com ele e nunca mais eu vou ver ele na minha vida. Aí a gente se vê o outro mês, a gente senta, conversa 2 horas. Isso não é discipulado. Discipulado de Jesus é vinde e vede. Né? Então a gente tem que ter essa mentalidade de que nós vamos entrar nesse posicionamento de discípulos, enxergando, vendo a vida, sabe? Comendo do fruto desse discipulador, né? Ah, cara, ela trata assim a filha dela. Então, olha só, né? Se eu tenho esse coração de olhar para o meu discipulador, ter essa honra, saber que, cara, ela realmente se parece com Jesus, ele realmente se parece com Jesus, então eu vou me entregar para comer desse fruto, sabe? Eu vou aprender com a vida, não só vou esperar um tempo, eu quero aqui falar de toda a minha vida para você, 2 vezes por mês. Claro que isso acontece, mas só isso não é discipulado, né? O discipulado de Jesus é vinde e vede. Tem uma coisa que meu pai disse uma vez que é muito interessante. Um dia eu fiz um negocinho, né? Eu peguei um negocinho dele sem querer. Peguei um dinheirinho, sem pedir. Mas eu era pequeno, gente. Eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Mentira. Eu era criança. E eu peguei um dinheiro do meu pai e ele chorou muito. E aí, quando ele estava chorando na mesa comigo, ele fez uma pergunta que eu acho que todo o discipulador precisa abraçar para a vida. Ele me olhou e disse assim: quando você me viu fazendo isso? Isso foi o suficiente para me entender que discipulado não é o que eu ensino, mas discipulado é o que o outro consegue observar. Então, o discipulado da vida não é só faz isso. O discipulado da vida pode ter essa grande pergunta que é: quando você me viu fazer? Se eu não fiz, não faça. Então, e talvez essa é a palavra que Jesus usa na segunda multiplicação de pães. Ele olha para os discípulos e fala: vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não observaram? Vocês não discerniram? Então, eu acredito que essa proximidade é 2. Transparência do discipulador e fome do discípulo. Porque ele vai poder ser cobrado até pelo que ele fez, sem ver o outro fazer. E depois tem uma coisa, né? A gente, às vezes, limita muitas coisas do discipulado. Mas a igreja nasceu com 3.000 almas. E aí? Né? Mas a Bíblia diz também que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, tinham comunhão, Então, é essa a questão. A questão não é um número. A questão é o que eu faço com esse número. Né? E, às vezes, a gente tem um número para a gente, quando, na verdade, o número não é nosso, é dele. Né? Porque quem gerou foi ele. A gente só vai
se não atrapalhar, ajudar na condução da coisa. Então, eu acho que o grande problema da gente é esse. A gente, às vezes, tem para a gente. Então, a gente quer formar pessoas igual a gente. Não, eu tenho que formar pessoas... Eu só levo a pessoa onde eu já fui. Em Cristo, em Deus. Se eu não fui a lugar nenhum, eu não vou formar ninguém. Né? Porque eu tenho que falar, olha para a minha vida. Paulo, quando fala assim, olha para mim, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está imitando alguém. Então, imite aquele que eu estou imitando. Eu estou imitando a Cristo. Então, pode me imitar, porque eu estou imitando ele. Né? E aí, já entrando na próxima pergunta, e esse eu acho que é um dos maiores riscos e erros cometidos. De quem são os discípulos? São meus discípulos, eu os torno parecidos a mim porque eu ouvi de Paulo isso, ou eles são discípulos de Cristo? De quem são esses discípulos? De Cristo. Próxima pergunta. Eu não tenho ninguém, não. Eu acredito, rapidinho, eu não quero te atrapalhar. Eu acredito que eu presto conta. Isso é fato, eu vou prestar conta de quem que eu cuido. Mas eu não cuido para mim. Então, eu acredito. Vamos colocar dois níveis. O primeiro nível, a gente chama de obra de Jesus, caráter e vida cristã. Isso é padrão. Todo cristão precisa ter obra de Jesus, caráter e vida cristã. Vida cristã é jejum, oração e Bíblia. Caráter de Jesus é ser parecido com Ele. E obra de Jesus é exceder a lei. Ou seja, por crente, eu preciso discipular ele não só para ele não roubar, mas para ele ser generoso. Essas 3 áreas são coisas que é padrão. Todo mundo precisa ter. Ah, mas eu sou discípulo e não leio a Bíblia. Amigo, não tem isso. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter obras de Cristo e tem que ter caráter. Fechou? Fechou. Agora, quem é você? Qual a sua porção? A minha porção é essa. Eu prego. Mas, sei lá, a Abigail canta. Eu não canto. A Mari não canta. Essa é uma porção que ela vai ter que aprender de Jesus e do corpo de Cristo. Então, discipulado, apesar de ter... Você poder olhar para alguém e falar assim, esse é meu discipulador, discipulado flui no corpo. Então, dentro da igreja, ela vai ser discipulada pela igreja. Tipo, alguém aqui, por exemplo, o Samuel liderou a adoração hoje. Se alguém lidera a adoração, o Samuel fez um tempo de discipulado com alguém aprendeu alguma coisa. Então, eu acredito que na vida cristã, nas obras de Jesus e no caráter, é padrão. A gente precisa fazer a imitação. E quando não é parecido com Jesus, precisa cortar. Agora, na porção, eu não consigo servir todos. Então, os discípulos são de Jesus, porque somente Ele consegue servir todos os homens. Eu acho que quando Paulo fala, sede meus imitadores quando eu sou de Cristo, eu consegui enxergar 2 coisas aí. Primeiro, eu acredito que existe um nível de imaturidade. Então, Jesus chama a gente para uma vida profunda nele. Só que o ex tem uma caminhada de vida com Deus, uma profundidade, o pastor Miro tem uma profundidade, e aí vem alguém que chega, que é novo, recém-nascido em Jesus, ele vai se inspirar no pastor Miro, vai se inspirar na Mari, no ex, vai se inspirar em mim, e vai falar assim, esse é um caminho, então eu acho que eu posso imitar algumas coisas, porque eles já têm uma caminhada, eles já passaram por aqui que eu não passei ainda, mas conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que essa porção aqui eu já peguei do ex, só que agora eu estou conseguindo enxergar melhor Jesus, então eu vou seguir em Jesus. Então eu consegui, eu já tenho um nível de profundidade, de intimidade com Deus, que o Wesley me inspira, só que o Wesley não chegou, o Wesley é limitado, e existe uma profundidade muito maior em Jesus. Se eu estou discernindo Jesus, ele continua me inspirando, eu continuo caminhando com ele, mas existe algo mais excelente. Então, quando eu começo a enxergar Jesus com mais clareza, aí sim, eu continuo me inspirando nesses homens, caminhando com eles, mas eles me apontaram Jesus. Então, se eu estou enxergando claramente, mais claramente Jesus, conforme eu vou amadurecendo, existe algo mais excelente, que eles não vão conseguir me dar, porque eles são limitados, entende? Então, eu acredito que Paulo está falando para pessoas que não amadureceram até certo ponto, e está tudo bem, isso faz parte da igreja, entende? De ser vulnerável e falar assim, eu não consigo, por exemplo, quando Wesley fala, existe uma crise, né, de pessoas que falam assim, eu não consigo amar Jesus, não consigo amar Jesus. Então, aqueles que estão queimando, falam assim, olha para mim que eu estou queimando, anda comigo, anda perto de mim, que a gente está indo para esse lugar. Então, eu acredito que quando Paulo fala, seja meus imitadores, ele está falando sobre isso, entende? Mas nós não fazemos discípulos para nós estamos formando discípulos para Cristo, a gente está apontando para um lugar, nós não estamos apontando para nós. Então,
é isso que é uma coisa que eu acredito que a gente precisa entender no discipulado e no discipulador, entende? Ainda que eu tenha homens que me discipulam, eles estão apontando para alguém, o fim não é neles, existe um fim que é Jesus. Bom, alguém tem alguma pergunta voltada para essa área de comunhão, de mesa ou de discipulado? Ou eu já posso pular para o próximo bloco? Alguém quer perguntar? Posso para o próximo? Posso? Pode responder também, tá, gente? Então eu queria, vamos aí, migrando para essa parte, né, entendendo a questão da comunhão, do discipulado, desse caminhar. A gente vai falar sobre a igreja na sociedade. Existe uma urgência para que a igreja compreenda de fato, né, o papel que ela tem como corpo de Cristo hoje na sociedade. Qual a posição que vocês têm enxergado hoje? Vocês acham que a igreja, talvez pelo avanço de algumas coisas, ela esqueceu a posição que ela deveria ter na sociedade, ou não? Ela está caminhando para isso, ou não? Ela parou e ela precisa acordar para algumas coisas? Oi. De novo. Só eu falo, né? Tô falando muito, né? Mas eles vão falar. Quer falar? Tá. Eu acredito que existe um problema que a gente vai chamar do problema do novo nascimento. Que igreja e sociedade, a gente precisa entender que esse nome igreja, ele é cultural. Então basta, por exemplo, a gente tem diversos políticos que se dizem crentes. Só que, qual que é a salvação do crente? Não é a nomenclatura, é o novo nascimento. Então, eu acredito que talvez a gente tenha muito crente nas coisas, mas a gente tem pouco novo nascido. E o que redime as coisas não é os crentes, são os que nasceram de novo. Então, a gente tem hoje dentro da política uma bancada evangélica. E isso é muito bom, só que a pergunta é evangélica na sua nomenclatura ou de fato todos nasceram de novo? Se nasceram de novo, eu tenho muita esperança. Se não, é só um título. Entende? E eu acredito que a igreja está tomando uma postura com a sociedade. Só que eu acredito que a Bíblia ela vai ressaltar a postura que a igreja tem que ter com a sociedade. Ela vai falar, a primeira coisa que vocês precisam ter com a sociedade é dominar sobre tudo que a terra produz. Ou seja, a igreja precisa ter voz na cultura. A igreja precisa criar para a cultura. A igreja precisa redimir as coisas. A segunda coisa vocês vão ter que cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros e os pobres. Então, eu domino sobre o que a terra produz e cuido dessas 4 classes de pessoas, que é o verdadeiro jejum. Agora, quando a igreja tenta fazer outras coisas sem fazer esse básico, ela tende a se perder. Porque tem uma frase que eu uso muito na escola, eu dou uma escola de justiça social e eu falo muito essa frase, que é: nós temos um Cristo espiritual na igreja, mas que precisa ser tocado na sociedade. E para ser tocado, ele precisa ser humano. E para ser humano, precisa ter mão, olho e boca. Precisa chorar, precisa sentir. Jesus, quando ele vai ver Lázaro morto, ele já sabia que Lázaro ressuscitaria, mas ele decide chorar. É esse Jesus que a gente quer. É o Jesus que é a igreja que já sabe que o fim é feliz, que vai dar tudo certo, mas que mesmo sabendo que Lázaro vai ressuscitar daqui a pouco, chora com todo mundo. Então a gente sabe, gente, que a igreja vai suportar a tribulação aqui. A gente sabe que a igreja vai suportar o coronavírus. A gente sabe que a igreja vai vencer. Amém. Só que isso é um Cristo glorificado, que sabe todas as coisas. Mas esse mesmo Cristo, em Efésios 2, vai dizer que ele se despiu, ele se desfez. Ele não teve por usurpação ter esse conhecimento do futuro. Antes, se fez servo do agora. Então toda a igreja sabe que o corona vai passar. A pergunta não é se ele vai passar, é se você consegue se despir dessa convicção e ficar no agora chorando com os que choram, ajudando os que precisam, se entregando por quem está necessitado. Eu acredito que tem muito disso. A igreja e a sociedade vão se encaixar quando a igreja sair do amanhã e vir para o hoje. E mesmo sabendo que vai acontecer, que vai dar certo. Gente, Apocalipse é a maior revelação que a gente tem, mas ao mesmo tempo eu vejo que para alguns é o maior problema. Porque pensa num povo que, porque tem certeza do final, não quer respeitar o meio. Tipo, eu sei que, essa é a frase, eu sei que Lázaro vai ressuscitar, mas agora é hora de chorar. Eu sei que vai dar tudo certo, mas agora é hora de passar fome junto. É hora de se esforçar pelo outro, dar vida pelo outro. Nesse momento a igreja levanta.
Porque se a igreja tiver o poder, mas não tiver a humanidade, ela se corrompe de novo. Eu comentei ontem na última sessão aqui, né? E eu acho que assim, falando um pouco sobre responsabilidade, né, da igreja em relação à sociedade. Eu comentei ontem, né? A gente foi votar na semana passada e o que a gente mais ouvia eram frases como: é tudo ladrão, ninguém presta, eu só estou vindo porque eu sou obrigado. E assim, você discutir isso com alguém que não tem um entendimento cristão e bíblico sobre frases como essa é uma coisa. Você vai ter que entrar em assuntos que ele vai entender. Mas você falar isso com gente que nasceu de novo, é inconcebível ouvir coisas assim, porque eu preciso entender que eu preciso sim pesquisar bem e orar bem pelos homens, porque existem homens de Deus que estão se dispondo para essa área, assim como na área da educação, na área da cultura, em diversas áreas, existem homens de Deus que têm um coração disponível para isso, mas a predisposição da igreja e a irresponsabilidade de ouvir o que o mundo grita e falar: não, isso é verdade, só tem ladrão, me faz ser acomodado e não pesquisar onde estão esses homens de Deus, em quem eu tenho que investir, às vezes financeiramente, investir em oração, investir a minha vida, para fazer com que eles assumam. Porque eu não vou assumir, por exemplo, um papel na política, porque eu não tenho chamado para isso. Mas existem homens que foram chamados, e a percepção da igreja em achar que está tudo errado, limita esses homens também, né? Quando o povo estava na Babilônia, alguns profetas começaram a dizer: olha, vocês ficam aí esperando, vai passar rápido a coisa, fiquem aí, não se misturem, não façam nada. E Deus falou: não, casem-se, vivam. Eu acho que o grande problema é a igreja tem um lugar, vai para a eternidade com Deus, mas aqui é o lugar dela fazer. Aqui é o lugar dela viver. Aqui é o lugar dela fazer, dela impactar. Não adianta eu esperar para o amanhã o impacto que eu tenho que fazer agora. Jesus impactou o mundo e continua impactando como? Através dos nossos braços, através do nosso passo. O problema da igreja é que a igreja se tornou empresarial. Então, empresarial, eu estou querendo o lucro daquela empresa. Então, eu penso, estou num foco. Na verdade, eu quero o número, mas eu não quero conhecer, não quero levar cura, não quero levar libertação, transformação. Se a igreja não causa o impacto onde ela está, a pergunta é: ela precisa ficar aberta? Ela precisa ter portas? Eu acho que não. Então, se o ambiente que a igreja está, ela não está mudando, não vai fazer diferença. Eu acho que isso, na pandemia, ficou bem claro que tem coisas que não fazem diferença nenhuma, né? O lugar continua andando, né? Mas e nós, fizemos diferença? O problema é essa, é a pergunta para mim que eu tenho que fazer como igreja, porque a igreja sou eu, não é o espaço de culto, a igreja sou eu. Eu impacto onde eu vou? O que eu digo nos lugares que eu vou? Num supermercado, o que a minha vida diz? Né? Na escola, o que a tua vida diz? No trabalho, o que a tua vida diz? É lá que você é igreja, é lá que você é a extensão de Cristo, não é verdade? Mas a gente pensa que igreja é lugar. Então aqui todo mundo é santo, todo mundo levanta a mão, mas esse levantar as mãos tem que ser lá onde as pessoas estão precisando ser tocadas, curadas, transformadas, libertas. Eu sempre digo para as pessoas: às vezes a gente veste uma capa de santidade, mas essa capa não se sustenta. Então, por isso a gente foge do pessoal lá fora, porque eles são impuros, são pecadores. Mas por que a minha vida de santidade não se sustenta lá no meio deles? Jesus sentou com pecadores e a santidade dele não foi ofuscada. A minha não pode ser ofuscada porque eu sento com esse ou com aquele. Eu não vou em tal festa. Tá bom, eu não vou. Mas e se eu for, vou fazer diferença lá? Se eu for, as pessoas que estão lá, a gente sempre lê pessoas que só de estarem num lugar, vinha sobre os que estavam ali quebrantamento, contrição, arrependimento. É esse tipo de vida que a igreja tem que ter. Quando um de nós estiver num lugar, as pessoas precisam se quebrantar e pensar: o que está diferente? O que está me compungindo o coração? O que está mexendo no meu coração? Eu não consigo entender, mas algo está falando comigo, algo está me discernindo. Eu quero o que está me discernindo. É exatamente esse tipo de vida que o mundo espera. O mundo não espera mais pregações, porque hoje nós temos pregações de todos os gêneros. O mundo não espera, o mundo espera gente que tem vida. É isso que impacta.
tá bom, o que tu me mostra? Né? A gente tem canções maravilhosas, né? Mas o que esses nossos cantores, né, esses ministros estão mostrando? Será que impacta como a mensagem que eles estão querendo passar? Se a minha vida não for compatível com aquilo que eu prego, ou aquilo que eu prego, né, não for compatível com aquilo que eu vivo, não tem valor nenhum, porque não causa impacto. Pode encher a pessoa, mas não transforma a pessoa, porque só a vida pode transformar, e a vida zoe de Deus, né? A vida que tem que jorrar por mim, tem que fluir de mim, e é essa vida que flui de mim, que não é a minha vida própria, que faz mudança na vida das pessoas. Alguém tem alguma pergunta? Não? Se escondeu no banheiro. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para eles? Não? Você tem? Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, meu cristão, que tem um amor muito grande pela questão da justiça social, da luta social, só que acabou se perdendo com ideologias, esse tipo de coisa. Como é que a gente pode fazer para equilibrar as coisas, ou separar as coisas, ou achar um meio termo numa visão cristã que nós sabemos que faz parte do Evangelho? Você trabalhar com sociedade dentro da igreja hoje é muito difícil, porque a sociedade ela é polarizada, e a igreja ela é feita de sociedade. Então hoje, dentro da igreja, se você falar pobre, órfão, viúva, estrangeiro, você é mais tido como esquerda do que como crente. Isso é muito difícil, porque fica cada vez mais difícil você trabalhar com justiça social. Porque que é a justiça social? A justiça social é o serviço que a gente faz ao outro, para que o outro seja dignificado. Só que a igreja também, ela não dá conta, porque como a igreja ela é um pouco atrasada no sentido social, ela não construiu estruturas grandes. Quem construiu estruturas grandes foi o governo. Então, hoje, tem pouquíssimas escolas cristãs. Quem que manda na educação no Brasil? O governo. Hoje tem pouquíssimas creches cristãs. Quem manda na infância no Brasil? O governo. Aí entra o ponto que já que a gente já vai tentar construir as coisas agora, vai demorar uns 20 anos para a gente conseguir alcançar um pouco. A gente precisa consultar, então, quem manda. Quem manda é o governo. Aí você já começa a ser um cristão de justiça social que discute com o governo. Aí, amigo, você já não é mais amado na igreja. Porque agora você vai ter que tratar de assuntos que a igreja não quer tratar. Exemplo, aborto. A igreja não quer falar de aborto. Não quer discutir sobre aborto. Você vai ter que falar sobre drogas. Você vai ter que falar sobre favela. E isso tudo você vai ter que falar por dois olhares. E por isso que é tão difícil. O primeiro, cristão. E o segundo, social. E parece ser muito simples. Mas essas duas coisas se batem muito. Por isso que alguns crentes, eles decidem. Ou eu trabalho na igreja ou eu trabalho na sociedade. Então eu tenho diversos amigos meus que foram para a faculdade fazer serviço social e desviaram. Porque não existe diálogo na igreja sobre sociedade. E se existe, as pessoas se ferem muito fácil, se machucam muito fácil. Então, sociedade na igreja é aquela pregação daquele missionário que faz você chorar, e aí você cai no chão, aí fala sobre crianças e ele vai embora. Aí você fica 10, 20, 30 anos, nunca pegou uma criança no colo, mas você tem uma palavra para a criança. Por quê? Não existe um trabalho como esse aqui dessa conferência para falar assim, vamos falar só de sociedade. Vamos falar dos três poderes, vamos falar do legislativo, judiciário e executivo. Vamos falar da função do governador, vamos falar da função do vereador, vamos falar das dívidas que a criança tem, as dívidas que o governo tem com a criança. Vamos falar do ECA. Tem gente que tem crente que não sabe o que é o ECA. Não sabe não sabe as garantias que a criança e o adolescente têm. Então, quando vê um crime hediondo na televisão, acha normal. Por quê? Não sabe o direito que a criança tem. A criança tem o direito de diversas coisas que o governo tem que garantir. Caso o governo não garanta, é barulho que a gente tem que fazer. Ah, Wilson, mas você está falando para a gente quebrar tudo? Não, não é isso. Você já fez isso? Já. Me arrependo. Não façam isso. Mas a gente precisa ter diálogo sobre alguns assuntos. Mas por exemplo, tem gente que não sabe que o Brasil tem Constituição. O Brasil tem uma Constituição. Qual que é as coisas que a Constituição garante para a gente? Entende? São coisas sociais que a igreja não tem costume de discutir. Entende? Você tem... gente, o povo que mais toma bica na sociedade é crente. Crente não tem noção de lei. Não tem noção de nada.
A sociedade sofre racismo, mas os crentes sofrem muito. Mas por não ter noção da vida, não se posiciona com nada. Então, a maioria dos abusos hoje que a gente tem vem de uma corrente de igreja. Por quê? É gerada uma ignorância sexual com as crianças. É gerada uma ignorância sexual com os adolescentes. Por quê? A gente deixou a sociedade falar sobre isso. Só que quando a sociedade for falar de sexo, ela não vai falar sobre casamento. A sociedade não vai falar sobre santidade. Mas você quer deixar a sociedade falar com as nossas crianças, deixa. Aí a igreja nunca vai falar sobre isso com elas. Ah, não, elas são muito novas. Eu não posso, tem igreja que eu vou, tem criança de 12, 13 anos sentada, eu não posso falar transar. Aí a criança vai para a rua, ela vai ouvir um bendito de um funk, falando tudo que o pastor tentou falar, mas foi impedido pela moral da igreja. Então, a gente precisa tratar de assuntos sérios aqui dentro. E perder a vergonha de falar das coisas. Por quê? A sociedade está ensinando como que a criança deve se vestir, como que ela deve falar, o que ela deve pensar sobre sexo, o que ela deve pensar sobre família. E a igreja está só se silenciando, e achando que um dia essa criança vai ter, em nome de Jesus, um encontro que vai explicar tudo para ela. Não, por isso que é tão difícil trabalhar com igreja e sociedade. A igreja não quer falar de sociedade. Também acontece que, às vezes, né, é ignorância mesmo, né? Às vezes a gente recebeu, um tempo não muito atrás, a televisão era do inferno, era do diabo, né? Então a influência nossa, por exemplo, algumas coisas não se falavam na igreja, eram proibidas mesmo, então não podia se falar. Eu penso que na periferia a gente vive uma realidade não muito avançada, mas a gente vive uma realidade um pouco diferenciada, porque a gente cedo tem que confrontar algumas coisas. Quando eu vim para o ministério, eu vim para uma igreja onde os adolescentes, as meninas, a maioria estava grávida. E uma das líderes incentivava, levava no médico para ela tomar remédio, né? Então, a gente teve que trabalhar essas questões todas. Aí o pessoal olhava para a igreja e falava, aquela igreja é a igreja de porta larga, aquela igreja... Então, a gente foi trabalhando as questões, teve que enfrentar. Eu acho que a gente, na periferia, a gente tem que enfrentar uma realidade que não é a realidade da maioria das igrejas, mas é uma realidade que nua e crua que a gente tem que enfrentar. E a gente enfrenta, e eu me lembro que eu tive que quebrar muitas coisas em mim, porque quando nós não tínhamos espaço, um dia nós fomos jogar, tinha um dia que os homens tratavam dos meninos e um dia as mulheres tratavam das mulheres. Então, a gente teve que jogar futebol, jogar bolinha de gude, e eu não tinha espaço, foi jogar dentro do espaço. E aí cheguei em casa mal, porque o espaço era santo, né? E eu já estava no ministério, era um entendimento antigo. E eu falei, puxa vida, mas como é que eu pude fazer isso? Para muita gente era um escândalo. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo que não é bem assim, não é o espaço, né? Sou eu que sou o espaço, na verdade, né? A santidade, quem carrega sou eu, não é o espaço em si. Então eu acho que a igreja tem avançado em muitas coisas, né? Mas também há uma questão da gente achar assim, isso é questão da política, isso é questão... Não, não é questão da política. Se nós estamos aqui, é questão nossa, né? E o problema da gente, eu torno a falar, o problema da gente é que muitas vezes a gente não acha que é capaz de estar lá no meio deles, mas a gente esquece que o José esteve no meio deles, outros estiveram no meio deles, e Moisés aprendeu, né, toda a ciência do Egito. Eu acho que o que falta da gente entender que a gente pode e deve influenciar em todos os níveis. Se nós tivéssemos, talvez, um grupo bom na televisão, não tinha o que está por aí. Nos jornais, né, e nas artes, talvez hoje nós tivéssemos lugares mais sadios, se a igreja tivesse avançado nesses lugares, que não avançou. Outra coisa importante, eu acho, ativista social, gente que pensa em sociedade, eles são muito difíceis, porque eles são muito teimosos. Então, na verdade, eu discipulo alguns artistas. Gente, ativista social e artista é gente estranha, gente que pensa diferente. Então, às vezes você quer padronizar, você pega uma irmã, vou chamar ela de irmã normal, que é a irmã que tem um trabalho, que cuida dos seus filhos, que tem uma vida normal, comum. Você pega uma artista que não trabalha, que pinta quadro o dia inteiro e que vê a vida de outra forma. Você vai conversar com ela, você conversa com uma irmã comum, não encaixa na cabeça dela, ela é outra cabeça. Ela vê o mundo diferente. Tem gente que eu vou conversar que eu preciso falar de árvore, preciso falar dos passarinhos, preciso falar de outras coisas. E o ativista social, ele tem essa opinião forte, por quê? Ele tem um senso crítico muito aflorado. Então ele questiona.
Neemias é um ativista social, por quê? Ele questiona. Ele fala, como é que estão os irmãos de Jerusalém? Cabum, explode uma bomba social. Então, normalmente essas pessoas, elas falam assim, como é que está a infância no Brasil? Ah, não está boa não, vamos fazer alguma coisa. E conversar com essas pessoas é difícil, porque elas são bravas, elas são nervosas. Mas vai dar certo. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente entende que, nós entendemos que nós estamos caminhando para o fim das coisas, né? A volta de Jesus, ela está muito próxima, talvez mais próxima do que alguns esperam, né? E com todas essas questões sociais e em relação à igreja, posicionamento, como que a igreja, a liderança cristã, né? E quando eu falo liderança, eu não falo só de pastores, eu olho para esse salão e eu vejo líderes, pastores, né, mestres, como que essas pessoas preparam a igreja sem ruga e sem mácula para essa volta de Jesus que está tão próxima, agora que tantos problemas da igreja começam a ser evidentes e a gente fala, poxa, a igreja deveria ter avançado nesses últimos anos e só agora ela está avançando. Como preparar esse povo? Eu acho que a primeira coisa é parar de discipular a alma, né? A gente fica tentando discipular a alma, a pessoa vem, as pessoas almáticas, né? Vem com aquele mimimi e a pessoa nunca sai do lugar. A gente precisa começar a impulsionar as pessoas que nós discipulamos a ter coragem, a entender que vai ser difícil mesmo, a começar a pregar nos nossos púlpitos que a porta é estreita, o caminho é estreito e que só vai piorar mesmo, né? Então a gente precisa começar a discipular as pessoas para coragem, para ter força, para ter perseverança, para andar com fé e esperança, né? Não adianta só a gente ter uma pessoa aqui que a gente sempre vai bater na mesma tecla, nas emoções, na alma, e ela sempre vai ser essa pessoa almática que, se vier alguma tribulação, ela já cai na fé, ela já esmorece, ela já para, né? Então a gente precisa começar a preparar a igreja para o que vai vir mesmo, para o pior. E é isso, ó, gente, sejam fortes, nós vamos vencer, mas nós precisamos perseverar. Então nós vamos ter que ser fortes, corajosos, estar felizes nas perseguições, né? A gente precisa preparar a gente para aceitar o processo e ser feliz no processo, na dor, né? Quanto mais dor tiver, mais feliz está. Amém, está chegando, está vindo. O parto, né, as contrações estão vindo, então vou dar a luz. Né? Precisamos começar a discipular as pessoas para isso, para se preparar nas contrações, para estar feliz, né? Até dar a luz, né, o que vai vir, né? E tá preparado, gente, não adianta. A gente fala assim, a igreja vai transformar, revolucionar o mundo, mas a gente sabe que também virá o fim das coisas. A gente sabe que vai vir uma grande tribulação, a gente sabe de tudo isso. Então, o que a gente faz? A gente prepara as pessoas para isso, para esse lugar. Porque se for um crente que não está preparado para isso, cai. Não fica. Não fica. Se for um crente que não está preparado para uma arma na cabeça falando, nega Jesus, aí não fica, gente. Nós precisamos começar a discipular as pessoas. É hard mesmo, é louco. Falar aqui, o bagulho é louco mesmo, vai ser difícil. Mas precisamos começar a transicionar as pessoas para esse lugar, gente. Vamos parar de mimimi, vamos começar a renunciar às coisas da vida terrena, parar de acumular tesouro na terra. Vamos aí, é forte. Eu acho que é muito singular de cada igreja, né? Por exemplo, você tem algumas visões escatológicas da vida. E dadas as visões escatológicas, os preparos mudam. Então, você tem uma visão triunfalista, você tem uma visão pós-tribulacionista. Essas visões escatológicas que eu não quero entrar, vai demandar o processo que você vai ter com a sua igreja para prepará-los. Mas é isso que a Mari disse. Eu acredito que todo mundo precisa entender que a Bíblia vai usar a expressão ao que vencer. Então, se é vencer, existe uma luta, existe uma batalha. Então, o serviço é perseverar, permanecer e vencer. E para isso você vai precisar de foco, força e fé. Pro Jota. Mentira. Na verdade, a gente precisa entender que nós não somos daqui.
nós somos peregrinos. E como peregrino, a gente não tem que ter, preparar nada para esse tempo. A gente tem que preparar para a eternidade. A gente está vivendo com o olho na eternidade. O que acontece é que, às vezes, a gente está tão preso aqui. A gente diz que ama Jesus, a gente canta que ama, né? A gente fala Maranata, mas a gente está cheio de projetos aqui. E a gente nem sabe se vai ter o amanhã, né? Eu estava pensando aqui no profeta Abacuque, ele questiona Deus, ele fala a Deus, olha, está vendo, olha o que está acontecendo com o povo. E Deus fala, muda o foco, questiona, olha para o povo e vê como é que está o povo, né? Às vezes a gente precisa olhar como a gente está, para a gente parar de se prender aqui, né? O espaço é importante, mas não é mais importante do que a vida, porque a gente pode se reunir sem espaço, gente. Lá na África, o pessoal se reúne sem espaço. E a gente quer ter espaço, quer ter ar-condicionado, quer ter um monte de coisa. Mas vai ficar para quem isso aí? A herança é para quem? Se não é para nós, queridos, vale a pena? Pensa nisso, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a gente, com o nosso conforto, mas o evangelho não é conforto, não é quando Jesus fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele está perguntando, quem é que eu posso compartilhar o que eu estou vivendo nesse momento? Quem é que pode sentir o que eu estou sentindo nesse momento? Ninguém. A igreja precisa aprender, né? Ter o ombro para Jesus poder compartilhar os projetos dele para esse tempo, que são os mais importantes, não são os nossos. E a gente está caminhando agora para as 2 últimas perguntas. E a pergunta é, existem sinais cumpridos sobre a vinda de Jesus, que a gente já pode dizer, olha, já se cumpriram? Há muitos. eu acho que não falta quase nada para se cumprir, né? A gente vê Jerusalém, Israel, né? A capital Jerusalém. A gente vê Israel, que é o termômetro do mundo, já se cumpriu tudo praticamente. Não tem o que se cumprir. A gente falando do terceiro templo, mas é o que ele está falando da escatologia. O terceiro templo pode ser construído na grande tribulação, não importa, porque o que importa é que lá agora, os rabinos, o pessoal está dizendo, o nosso Messias está chegando. Se o Messias dele está chegando, que não é o verdadeiro, então é porque o verdadeiro está pronto para se manifestar. Né? Então, Israel é o termômetro, eu preciso estar atento ao que está acontecendo lá, a gente está vendo movimentação, né? E tudo gira em torno deles, né? E é importante estar olhando lá, mas é importante a gente olhar uma coisa, eu estava pensando da igreja, a igreja é vestida com ouro de Ofir, e eu não preciso me impressionar com a visão que eu tenho da igreja, porque não é a visão que Cristo tem, porque eu vejo aquilo que é aparente, ele vê aquilo que não aparece. Então, para mim, pode ser que a igreja não esteja em ordem, mas para ele pode ser. Porque muitas vezes a gente fala, no meu tempo, né, eu já passei da idade, todo mundo posso falar. No meu tempo dizia assim, tem que ter ordem e decência. A gente não podia, as moscas podiam voar e eu ouvia o barulho das moscas. Eu só não podia falar na igreja, não é? Mas hoje não. Então, quer dizer, o que é ordem diante de Deus? E eu fico pensando, talvez aos nossos olhos a gente diga, a igreja não está pronta, e para os olhos dele diz, já está pronta. Não é? É esse o sentimento que eu tenho, que às vezes a gente está olhando e não está vendo o ouro de Ofir. Quando aquele rapaz pregou ontem, que ele falou da mesa, né, da madeira de acácia, que é uma madeira ruim, né, mas ela coberta de ouro. Quem olhou para a madeira ruim? Quem viu a madeira ruim? Nós precisamos pensar que nós somos aquela madeira ruim, cheia de nó, mas ela já foi coberta com ouro, então está tudo pronto. Não é verdade? Então não precisa aprontar mais nada. É ele que orna a noiva. Não é o contrário. Não é a noiva que promove para si a vestimenta, que promove as coisas. É ele que está ornando a noiva. E se ele decidir que a noiva já está ornada, quem sou eu para dizer o contrário, né? E aí, para a gente finalizar, eu queria que cada um falasse qual o melhor conselho que você daria para nós nos prepararmos, para cada um que está aqui se preparar e quem vai assistir, né, para o grande e terrível dia do Senhor. Eu diria, seja menos esponja e seja mais canal, porque a gente tem absorvido muita coisa, a gente absorveu e cada tempo tem uma unção diferente, a gente absorve, mas a gente não transmite, e nós precisamos de pessoas que deixam correr. Então, não seja esponja, permita que a unção do Senhor passe pela tua vida, seja o canal pelo qual essas águas vão jorrar, porque quando as águas sobem a um nível de ter que descer ao Mar Morto, o que ela produz lá é vida. Então eu preciso ser esse canal pelo qual o Senhor pode jorrar a vida dele, para que o Mar Morto seja transformado.
Eu diria que é necessário que a gente aprenda a abrir mão de sonhos que a gente tem desespero por viver aqui na Terra. São coisas muito pequenas comparadas àquilo que Jesus tem para nós. Então, nós precisamos aprender que existem coisas que a gente não vai viver, porque existem coisas melhores e maiores, entende? Então, quando a gente aprende a viver isso, entender que Jesus tem melhor para nós, ainda que nós não entendamos com a nossa mente, a gente se permite viver isso e vai abrindo mão da nossa vontade, a gente está pronto para viver coisas melhores e maiores. Então, eu vou estar mandando para o céu material muito mais excelente, entende? Então, acho que no começo da caminhada de todos nós aqui, a gente tinha sonhos que a gente não pensa mais. Por quê? Porque a gente começou a enxergar coisas mais excelentes. Então, parar de brigar com Deus. Para de brigar com Deus. Meu sonho é esse, eu tenho que viver isso. Para de brigar com Deus e aceita aquilo que Ele tem para você, porque talvez você não tenha percebido, mas é muito melhor. Eu diria, sim, o que eu disse, da vida cristã. Jejue, ore e leia a Bíblia. E tenha isso como um hábito. Eu acredito que quando chegar esse tempo, a gente vai ter o que a gente conseguiu abastecer, né? A Bíblia vai falar sobre a fome que alcançou o povo, e aí a Bíblia vai dizer que José, ele olha e vê que os celeiros estão cheios, e ele pode alimentar os outros. Eu acredito que a gente precisa ter esse coração não de acúmulo, né? Porque foi o que o pastor disse, a nossa multiplicação é enquanto a gente serve, mas é entender que, de fato, eu preciso criar o hábito, criar a vida, o estilo de vida de jejum, oração e Bíblia. Eu acho que seriam esses 3 conselhos simples. Como diz meu pai, a gente é muito bom de WYZ, só que o ABCzinho, o Jesus cura, salva e liberta, é um fundamento que não precisa ser tirado. Precisa estar sempre ali. Então, oração, jejum e Bíblia. Eu acho que, para terminar, cultivar o relacionamento com o Espírito Santo. Acho que vai ser, a Bíblia vai falar, né, que é o penhor, né, da salvação. O Senhor vai olhar para, quando vier buscar a sua igreja, quem tem, né, o meu espírito, quem está lá, o meu espírito está vivo dentro dele, está falando alto, está lá vivo, então é esse que eu vim buscar. Então eu acho que o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo é primordial para os fins do tempo, né? E também não apagar a voz, né? Eu acho que cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo é não apagar a voz, ser menos almático, deixar que a alma, fazer com que a alma se cale, para que o Espírito fale dentro de você. Então, seja obediente ao Espírito Santo e cultive o relacionamento com Ele. Amém. Quantos foram abençoados? Glória a Deus. A gente vai encerrar agora essa sessão.